Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao primeiro seminário de História e Cultura de Moda, Histórias do Vestir Masculino. Eu sou Francione Oliveira Carvalho, sou professor da Faculdade de Educação, trabalho no curso de bacharelado interdisciplinar, como também na licenciatura de Artes Visuais. E é a primeira vez que eu estou aqui no Instituto, participando de uma mesa. Quero agradecer a Maria Cláudia, a organização do evento, e dizer que a partir dessa segunda mesa, nós vamos continuar conversando sobre masculinidades, sobre moda, mas a partir da intersecção entre gênero, raça e classe. Esta mesa, essa segunda mesa, ela é chamada o funk, o hip hop e a moda. Ela seria composta tanto pela professora Maria Eduarda Araújo Guimarães, que está aqui presente, quanto a professora Milene Mitzhai. Entretanto, a professora Milene teve um problema e não vai estar conosco nessa tarde. Portanto, teremos um tempo a mais para conversar a partir do trabalho que a professora Maria Eduarda vai trazer para nós. A dinâmica desta mesa será: a professora Maria vai conversar conosco, apresentar seu trabalho entre 40 e 45 minutos. Após a fala, eu vou propor uma questão para nós começarmos a discussão e, em seguida, passaremos a palavra para vocês, para comentários, contribuições, questões. Portanto, a fala da professora é intitulada Moda, Música e Consumo: as identidades masculinas da periferia para o centro. A professora doutora Maria Eduarda Araújo Guimarães, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, com a tese Do Samba ao Rap, a Música Negra no Brasil, e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, com a dissertação Conspiração do Silêncio, Arthur Ramos e o Negro na Antropologia Brasileira. Ela possui graduação em Ciências Sociais e Direito, ambas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora do curso de Design de Moda do Centro Universitário SENAC, em São Paulo, e é pesquisadora nas áreas de moda e consumo, com ênfase nas suas relações com a expressão das identidades e na construção dos estilos de vida nas metrópoles, e também nos espaços de sociabilidade virtuais criados por meio das redes sociais. Desde já agradeço sua vinda até o evento e com certeza vai colaborar muito para a discussão deste evento. Obrigado, Maria. Vamos ver, funcionando? Tá. Bom, obrigada pela apresentação. Eu queria primeiro agradecer a Maria Cláudia e a Ivana pela oportunidade de participar desse livro, né? A gente está abrindo aí um pouco uma caixa de Pandora, né? Um assunto não muito discutido, né, da moda masculina aqui no Brasil, né? Torcendo para que esse trabalho, na verdade, dê muitos mais frutos, né, nessa continuidade desse trabalho, e também agradecer, né, tanto a Maria Cláudia quanto a Beth pela organização desse evento, que a gente sabe que é um ato, nos tempos de hoje, heróico, né, um ato de resistência nosso aqui, né, conseguir fazer isso tudo. E também queria agradecer os meninos aqui que estão ajudando, né, toda a organização, os alunos super prestativos, que tornaram a nossa vinda muito mais tranquila. Infelizmente a Milene não vai poder estar, então eu vou estender até um pouquinho mais a minha fala para falar do funk também, né, para cobrir, né, essa ideia da mesa de falar dos dois gêneros. Eu tenho meu doutorado falando mais sobre o hip hop, mas eu também já tenho trabalhado com a questão do funk. Então, vou trabalhar, infelizmente, né,
o trabalho da Milene, que é um trabalho sensacional, não vai poder ser apresentado, mas eu vou tentar cumprir o objetivo aqui da mesa. Tá? Eu vou tentar falar em pé, porque eu não consigo falar sentada. Se ficar ruim, vocês me falam. Tá? Bom, eu dividi um pouco esse trabalho, né, eu não vou me dedicar muito à parte teórica deles, então, do trabalho, só para colocar vocês, né? A minha área na antropologia é a antropologia do consumo, então, um pouco a bibliografia que ilumina esse trabalho é uma bibliografia focada nessas questões. Então, principalmente o trabalho da Mary Douglas, do Nestor Canclini, do Máximo Canevati, são esses autores que eu estou trabalhando no sentido de olhar, né, essa relação do consumo, né, principalmente como expressão das identidades, né, e formador dos estilos de vida. Então, essa ideia, também trabalho nesse trabalho, apresento o trabalho do Giddens, né, com essa ideia de como as relações são mediadas, né, por esses bens que a gente traz, né, que, na verdade, personificam, né, mediam as nossas relações com o outro. E, na parte da moda, basicamente, trago o trabalho da Elizabeth Wilson e, principalmente, da Diana Crane, para iluminar, né, para me ajudar a fazer essa discussão. Tá? Partindo da ideia da Crane, no livro dela, Moda e seu papel social, ela vai apontar que, a partir dos anos 60, a moda masculina vai se relacionar diretamente com a cultura popular. E o cinema, né, que até a primeira metade do século XX tinha uma grande importância, né, na construção da aparência, ele vai perder esse lugar, principalmente na relação do masculino, para a música. Né? A partir dos anos 60, o que a gente vai ver, né, são as referências, né, do masculino se espelhando nos grupos musicais, né, nos gêneros musicais, nessas novas subculturas urbanas que a gente vai ver que vão surgir a partir da cultura juvenil. Não vou entrar muito na discussão, o texto até fala um pouco mais, né, sobre essa construção dessa cultura juvenil a partir aí da segunda metade do século XX, mas ela tem essa característica de trazer, né, o jovem como esse grande protagonista. Né? Ele vai ser o grande produtor de cultura, né? Ele vai ser o grande transgressor aí, né, de todas as normativas e principalmente no vestir também. Então, se o começo do século XX, né, você ainda tinha, né, a questão do trickle-down, do rímel, né, a moda vindo de cima para baixo, das classes altas para, né, as camadas populares. Depois o cinema, ao longo dessa primeira metade do século XX, cumpre esse papel também de ser uma referência para a moda. A partir aí dessa segunda metade do século XX, muito mais enfaticamente a partir dos anos 60, essa cultura popular urbana vinda da música que vai acabar criando, né, essas referências para a moda masculina. E, a partir daí, né, a gente vai ver essas transformações, principalmente a partir do final da década de 60, né, indo para os anos 70, o masculino é o que mais se radicaliza, na verdade, em termos de transformações do vestuário. Né? A gente costuma olhar para os anos 60 pensando, mas surgiu a mini-saia, né, para as mulheres, mas, na verdade, a mini-saia foi só uma bainha que subiu. Para os homens, a transformação foi muito mais radical. Né? Desse momento onde os Beatles aparecem ainda, né, nesse modelo muito mais tradicional, ligado a esse elemento do vestuário masculino, que é o terno, para... Né? A construção de imagem, por exemplo, né, do Jimi Hendrix, onde você vai ter babados, organzas, né, acessórios, enfim, toda uma quantidade de elementos no visual que até então o masculino não apresentava. Né? Então, a radicalização, né, do vestuário masculino é muito maior nesse momento até do que do feminino, e a gente acaba não percebendo, né, dando o valor a isso. E os jovens, então, nesse período, eles vão começar a olhar, né, e construir a sua imagem a partir desses novos ritmos musicais, desses novos ídolos que estão na música. Eu trouxe aqui essa imagem. Esse era o kit tremendão que você podia comprar para ficar parecido com o Erasmo Carlos. Né? Vocês talvez não saibam, mas o apelido do Erasmo era o Tremendão. E você tinha aí todo um conjunto de coisas. Né? E que, se a gente for pensar, para o masculino, né, tem anel, tem corrente, né, tem uma série de acessórios que não eram nada visíveis antes desse momento. Né? Nas lojas, o que a gente encontrava, por exemplo, a pantalona da Crow americano, modelo Roberto Carlos. Né, quer dizer, era essa identificação. O que eu acho interessante é que ninguém soube me dizer que dinheiro era esse, 75
dinheiros, né? Então, foram tantas mudanças de moeda no Brasil que essa daí eu não consegui identificar até hoje, mas, enfim. Então, é isso que os jovens, né? Quer dizer, como é que você vai construir essa aparência jovem, né? Você vai identificando a partir desses novos grupos musicais, esses novos estilos, né, dessa subcultura urbana. Dentro desse movimento, o que a gente percebe é o surgimento, então, de uma via muito diferente para a moda, que é o sentido periferia-centro, né? Não mais essa ideia do trickle-down, de algo que escorre de cima para baixo, mas, de fato, a cultura jovem vai trazer, desde o jeans, né, que é a roupa de operário, de trabalhador, toda uma nova perspectiva que é dessa periferia que vai se tornar referência para a moda. Claro, né, que a gente tem, por exemplo, no punk, né, imediatamente, né, o movimento é a sua representação, né, a gente identifica um punk em qualquer situação pela sua caracterização, né, nenhum grupo talvez tenha sido tão potente, né, no uso de estilos, né, sempre lembrando, né, que o estilo é uma escolha intencional de elementos para construir um discurso. Então, os punks vão recolhendo elementos que, na verdade, já existiam, né, que eles criam uma novidade, mas eles ressignificam esses elementos. O cabelo, os rebites, né, o rasgado, tudo isso vai trazer, né, essa nova imagem tão potente que foi no movimento punk. Mas essa ideia do centro da periferia para o centro, na verdade, não é só da periferia dos grandes centros urbanos para os seus centros. A gente tem também, né, só voltando uma coisa no punk, apesar de ele também ser extensivo às meninas, né, às moças, ele notadamente foi muito visto como um movimento masculino, né? Ele tem uma essência, né, a questão, inclusive, da agressividade, da aparência, né, ele teve um traço muito forte masculino, como a gente vai ver no hip-hop também. Obrigada. Então, esse sentido periferia-centro vai da periferia dos grandes centros urbanos, né, e também da própria periferia, pensando em termos geopolíticos, né. O reggae, por exemplo, vai aparecer como um grande fenômeno que muda esse sentido, né. Ele vai vir da Jamaica, né, desse país, ex-colônia inglesa, para os centros também, vai se tornar um sucesso, né, e vai criar também todo um estilo ligado, né, ao uso das cores, dos acessórios, né, tudo isso baseado nesse novo modelo aí que eles trazem da sua cultura. E outra periferia que a gente pode localizar é essa que que não é uma periferia física, territorial, mas uma periferia de exclusão de direitos, que é o caso do movimento negro, né, que vai ter aí nos Black Panthers, né, também uma construção estética, né, o cabelo Black Power, o uso das roupas escuras, do couro, né, os punhos levantados, enfim. Também é outro movimento periferia-centro, nesse caso, né, dessa periferia considerada a partir de uma ideia de ausência de direitos. Bom, dentro desse universo, então, tão potente das subculturas urbanas, né, onde a música vai se tornar, né, a pauta, né, também a ser pensada em relação à moda, a gente vai ter, no movimento hip-hop, uma enorme transformação da indústria da moda. No caso americano, de uma potência, né, que a gente não tem similar aqui no Brasil, mas que construiu, né, uma nova maneira do vestir masculino, inclusive de produzir a moda, né, a partir de um movimento musical. As raízes aí um pouco dessa aparência que o hip-hop vai adotar, ela é localizada por boa parte, né, dos historiadores, né, de nós que estudamos essa moda, a partir do zoot suit, né? Imagino que boa parte de vocês que são estudantes de moda já se depararam com esse traje, né, que foi criado pelos negros músicos do Harlem norte-americano nos anos 40. É uma roupa que já traz essa ideia do oversize, né, tudo nela é muito maior, tamanho, né, dos paletós, das calças, o volume, né, tudo muito exagerado, as abas dos chapéus. Dentro, inclusive, né, de algo que, dentro da história da indumentária, a gente sempre percebe, que é volume como distinção social.
né? Volume sempre caracterizou riqueza, sempre caracterizou, né, uma certa distinção, né, porque volume significa recursos para você ter um tanto desse de pano, né? Então, quando a gente tem Maria Antonieta, muitas modas femininas que trouxeram a questão do volume estão ligadas claramente a uma distinção social. Esse traje ele está ligado, né, não só a essa ideia, né, de um esbanjamento, né, de um excesso, mas é também um discurso político. A gente, quando ele surge, né, em plena Segunda Guerra Mundial, você tinha o alistamento obrigatório dos jovens, né, e os primeiros que iam para a luta, para o fronte, eram os jovens negros americanos, né, os primeiros que foram destinados, né, a ir para as trincheiras, né, com um número de mortos muito grande. Então, existia toda uma crítica à guerra, não no sentido de criticar a luta, né, dos Estados Unidos contra o regime nazista, mas contra essa presença massiva de jovens negros americanos, enquanto que a gente sabe, né, que muitos dos jovens brancos tinham muitos subterfúgios para não serem, né, ou se fossem alistados, eles não precisariam ir diretamente para os campos de batalha. Então, a gente tem aí essa roupa como um manifesto, né? E ela vai se tornar muito popular, tanto entre os jovens, né, negros americanos. Esse aqui é o Malcolm X, né, no tempo, com 15 anos, usando um zoot suit, né, como um jovem aí também ligado a esse movimento. Em seguida, essa roupa vai também para os grupos latinos, né, os jovens chicanos vão usar também. Acaba sendo identificada muito como uma roupa ligada à contravenção, né, a polícia começa a perseguir esses jovens que usam essa roupa. E a gente vai ter, né, inclusive, um ato do comitê de produção ligado à guerra. Esse comitê vai proibir a confecção dos zoot suits. Essa imagem aqui está escrito: você tem que comprar agora, porque esse traje daqui a pouco vai ser só peça de museu, porque a Comissão de Produção de Guerra proibiu, né, que o zoot suit seja fabricado, né? Então, esse traje depois vai atravessar o Atlântico, né? Os jovens da resistência francesa, conhecidos como os azuis, vão acabar utilizando também dentro dessa ideia de um traje de contestação, né? E ele está um pouco nessa gênese da ideia desse excesso de volume, desse oversize, né? Que a gente vai ver aí no hip hop. Para quem não lembra, o Will Smith começou como rapper, né? O hip hop vai começar, então, nos Estados Unidos, aí no final dos anos 70, vai crescendo ao longo dos anos 80, né? Ele surge ali no Bronx, né, de Nova York, e vai se tornando uma voz cada vez mais visível nas periferias americanas, vai se estendendo. E nos anos 90, no comecinho do final dos anos 80, começo dos 90, ele ganha mídia nos Estados Unidos. A gente vai ter um programa na MTV americana chamado Yo MTV, que começa a apresentar os rappers, né? A MTV, que durante muito tempo foi altamente resistente à presença dos músicos negros, né? Para a gente ter uma ideia, o primeiro videoclipe que passa na MTV foi o Thriller, do Michael Jackson. Antes, nenhum cantor, nenhum clipe de cantor negro passava na MTV. Eles diziam que o público deles não se interessava por esse tipo de música, né? E, ao longo do tempo, aí, né, eles vão abrindo os canais para os músicos negros, e o Yo MTV é um enorme sucesso, né? Tem uma alta audiência, e começa a apresentar esses primeiros esses artistas, não os primeiros, mas os que acabam se consagrando, né, mais pela mídia, né, nesse caso, nesse momento, pela televisão. Aí o Will Smith, nessa época, The Fresh Prince of Bel-Air, né, como ele era conhecido, tem até uma série com esse mesmo nome. E, em relação ao traje, o que a gente vê nesse momento é o uso de muitas cores. Eles vão aparecer de formas muito extravagantes, usando, né, uma mistura sempre muito grande de cores muito fortes. Muitas vezes as cores da Jamaica aparecem, as cores da bandeira da África do Sul também eram bastante usadas pelos grupos nesse momento. Esse aqui é o X-Clan, que aí
no final dos 80, fez um relativo sucesso nos Estados Unidos, e a gente vê que na indumentária deles ainda tem essa referência muito grande à África, né? Durante aí os anos 60, né, a gente teve um movimento conhecido como pan-africanismo, né, que trouxe uma ideia de uma África, né, dispersa ao longo do Atlântico, que deveria se reunir, né, numa luta só, coesa, né, essa ideia de que a África é África em qualquer lugar, por isso essa ideia do pan-africanismo. Isso foi muito forte nos anos 60, 70, e a gente ainda vê, né, muito dessa relação, por exemplo, no vestuário do X-Clan, né, onde você tem muitas referências à África, né, a uma série de elementos, tanto de cor, como, né, na forma dessa roupa que eles usavam. O African Bambata e o Zulu Nation, né, o Zulu Nation, inclusive, traz essa referência africana, né, já no seu título. A gente já começa a ver aí uma caracterização do que vai se tornar, né, mais fortemente essa indumentária do hip-hop. Né? O African Bambata, que é este aqui, né, você tem, ele está com uma imagem, né, no colar dele tem uma representação do continente africano, né? Ele está com uma série de elementos pendurados que remetem à África, né? O uso das túnicas, mas a gente já começa a ver muito forte a presença desses elementos também da cultura de rua norte-americana, né? Caracterizada pelo basquete e por alguns outros esportes, né? O basquete principalmente, mas eles também se associam algumas vezes com outros esportes, como o futebol americano, né? Mas o basquete como o principal, né, esporte de rua, né, norte-americano já começa a aparecer aí nos bonés, né? Então a gente já usa de algumas referências militares como, né, oh meu Deus, essa é a palavra, camuflado. O camuflado também vai ser uma referência desse período. O NWA, né, que é o Niggas with Attitude, né, que é um dos, né, o grupo mais perigoso, né, do mundo, também faz bastante sucesso nesse período e traz uma estética que por um longo tempo também esteve associada, né, ao hip hop, que é essa fronteira um pouco, né, com o universo ligado às cadeias, às prisões, né, o uso de touca. Alguns grupos chegavam a usar essas máscaras que só deixavam o olho para fora, né. Aqui no Brasil a gente teve o Pavilhão 9, né, que tinha os seus componentes, tinha esse nome, o grupo, inclusive, pela quantidade de vezes que eles frequentaram o Pavilhão 9 da penitenciária do Carandiru. Né. Então, eles muitas vezes cobriam o rosto, né, eles tinham essa ligação grande. Durante muito tempo, né, nós que começamos a pesquisar o hip-hop há mais tempo, a gente só encontrava referências aqui no Brasil ao hip-hop nas páginas policiais. A gente não encontrava nada, no começo dos anos 90, em cadernos culturais. Sempre essa grande presença, né, dessa relação deles com o crime, com a violência. Né? Vários grupos, inclusive, aqui no Brasil, surgem dentro das cadeias, como os detentos do rap, né, que durante muito tempo não conseguiam nem sair para gravar, né? Depois de algum tempo eles conseguiram uma condição de poder sair, gravar os seus discos e voltarem para a prisão. Então, aqui no NWA, a gente vê, né, essa estética, né, que eles faziam questão de marcar também, essa presença da violência no cotidiano deles. Né? Uma das características do hip-hop é de ser um discurso em primeira pessoa. Né? O que a gente percebe é que não é a ideia de falar sobre um universo, mas é a tradução pelos próprios atores desse universo. Né? Então, há uma grande presença, né, em todas as falas, que é ligada à violência, que era, né, e ainda é, infelizmente, né, uma grande presença nas periferias dos grandes centros urbanos. Né? Então, o que eles falam, né, nas letras, a grande agressividade, muitas vezes, das letras, né, era muito fruto do que eles viam. Né? O Mano Brown falava isso. Né? Eu abro minha porta no fim de semana e vejo 4, 5 presuntos. Né? É parte, né, da vida dessas periferias, e é isso que eles tinham como narrativa. Isso também, a gente vai perceber depois, vai fazer parte da maneira como eles vão construir a sua indumentária. Né? O Public Enemy
que também, né, faz essa fronteira com a violência. Tem uma música bastante famosa que chama Cop Killer, né, já começa a usar alguma coisa que depois vai ser muito característica, né, do hip hop, que é essas coisas, essas joias grandes, né, essa estética bling, né, que é a ideia de você... É um discurso um pouco no sentido, bom, se é dinheiro que vocês querem, se é dinheiro que valoriza as pessoas, né, vamos mostrar isso, né? Show me the money, né? Essa ideia que está por trás de você mostrar essa quantidade, né, de joias, de elementos aí que eles vão construir no seu vestuário. Até a gente chegar na Run DMC, né, que aí já essa estética bling, essa coisa do exagero, do excesso, fica, né, cada vez mais constitutiva desse modo de vestir do hip hop. Depois eu vou voltar ao Run DMC, porque eles são grandes atores, né, dessa construção do visual hip hop e principalmente da questão com a associação de marcas, né. O gangsta, né, já no final dos 90, indo para os anos 2000, a gente vai ver então essa ideia, né, das joias, do luxo, já começa a se tornar bastante visível, né? A gente tem aí o Snoop Dogg, né, todo já montado aí com essa questão das marcas e, né, das joias, e ninguém mais, ninguém menos que 50 Cent, né? E aí a questão do ostensivo, do excessivo, né, totalmente bancado por ele, né, nessa maneira que ele se monta, né? A camisa, o casaco com a estampa do dólar, enfim, ele vai levar, né, esse excesso, né, como poucos outros rappers a gente viu fazer. Bom, eu queria retomar aqui, antes de entrar na questão das marcas e como vai ser a relação, né, do hip hop com a produção da moda, com a questão dessa polêmica que houve em torno do oversize. Então, a primeira, como eu falei para vocês, a primeira referência para a moda do hip hop está lá nos Zoe Suits, né, que tem o excesso como uma bandeira. E outra questão importante foi a do break, né, uma das vertentes do hip hop é a dança, que é o break, né. Você tinha aí nos anos 90 muitas batalhas, né, de break, onde os jovens, né, naquilo que muitos autores chamam da estetização da violência, né, que o break vai trazer. Então, em vez de você ter batalhas entre grupos, né, que culminassem em brigas efetivas, você tinha essa estetização através dos desafios, né, da dança e do break dos grupos. Então, para dançar o break, você precisa ter uma certa elasticidade, você não pode ter uma roupa muito justa, que prenda. Inclusive, eles prendiam, né, a barra das calças para não atrapalhar. Então, o oversize tem uma relação também com a dança. Era preciso que essa roupa, né, permitisse a dança, né, que é o Nelson Triunfo, né. No Brasil, inclusive, o hip hop começa pelo break. Antes da gente ter sucesso, né, na música, a primeira entrada do hip hop no Brasil nos anos 80 foi pelo break, principalmente pelo Nelson Triunfo, que é esse pernambucano que mora em São Paulo, né, que você tinha uma série de batalhas ali nas escadas do metrô São Bento, em São Paulo, né. E aí a gente vê, né, que o oversize, porque as duas formas, né, de vestir do break, ou eram, né, roupas mais folgadas, né, ou a roupa bem esportiva, e que tem essa elasticidade que a roupa esportiva oferece, né. Só que essa coisa do oversize, né, ela começa a mostrar cintura baixa, os meninos começam a mostrar as cuecas, porque essa roupa é sempre, né, alguns números maior do que a que eles deveriam usar, né. E aí tenho certeza, bom, não tenho certeza, mas talvez alguns de vocês tenham recebido nos seus e-mails, né, eu e Maria Cláudia, nós recebemos esse tipo de alerta, né, de por que usar, por que se usa, né, dizendo que isso era um código que era usado nas prisões e que, dependendo da altura, né, desse cos, delimitava, né, o que você, né, as intenções sexuais aí dos usuários dessa roupa.
Na verdade, a roupa dos presos norte-americanos ela mostrava cueca, muitas vezes, porque a roupa dos presos, não sei se vocês sabem, não é feita sob medida. Eles têm que usar a roupa que tem. E você não pode usar cinto na prisão, porque ele pode se transformar numa arma, ele é usado, né, muitas vezes para suicídio, enfim. E aí a calça caía e a cueca aparecia. Né? A explicação é muito mais prosaica do que isso, né? Não tem nada a ver com essa explicação. E tem a ver também com, né, tem mais a ver com essa tradição do uso da roupa, né, dentro da cultura popular, né, de cunho negro. Isso incomodou tanto as pessoas, né? Então que a gente viu, por exemplo, esse tipo de campanha, que é muito boa, né? Essa aqui é mais legal ainda. Né? Vamos lá, levante suas calças, levante a sua imagem. Né? Então, assim, o quanto, né, na verdade, esse visual incomoda. E por que também começa a incomodar? Porque um fenômeno, né, foi um fenômeno que se alastrou, né, nos Estados Unidos, depois chega aqui no Brasil também, e a gente começa a ver os jovens, não mais da periferia, mas todos os jovens, né, de qualquer lugar, né, os jovens moradores de Beverly Hills, se vestindo como esses meninos da periferia, né, dos grandes centros urbanos. Né. Então, o que a gente podia entender, né, por que razão esses jovens meninos que moravam, né, em mansões em Beverly Hills estavam se vestindo como os meninos do Bronx norte-americano. Então, foi criada até uma categoria por alguns autores americanos, né, que são os wannabes, né, esses jovens que querem ser parte dessa cultura. Uma parte da explicação vem da ideia de que a cultura, né, branca norte-americana, a cultura, né, de cunho protestante, ela é extremamente rigorosa, puritana, né? E que esses jovens viam, né, no movimento do hip-hop um lugar muito mais livre para o seu corpo, para as suas ideias. Então, havia, né, e o fato de que era uma cultura jovem. Né? Portanto, falava aos jovens, não importa muito, né, a distinção territorial, isso também estava muito presente. Né? Lógico que nem todo mundo que usa essa moda, né, faz parte... traz as mesmas questões, como o discurso, as mesmas preocupações. A gente começa a ver aquilo que o Muggleton, né, no livro dele Inside Subculture, vai chamar dos part-times, né, os jovens que são uma parte do tempo, né, eles se apropriam ou trazem, né, não gosto de usar o termo apropriação, eles tomam como referência a cultura do outro. Então, durante um período do tempo, esses jovens vão se vestir como os meninos aí dos guetos norte-americanos. Né? E, curiosamente, né, se a gente for lembrar, aí no final dos 80, a moda feminina já tinha trazido essa coisa de mostrar o underwear. Né? Essa aqui é uma foto da Madonna, do filme Procura-se Susan Desesperadamente, onde ela já vai, né, onde se torna muito... comum nesse período é essa ideia de mostrar a lingerie, né, de mostrar o sutiã, da camisa transparente. Então, o que a gente percebe, né, claramente? A questão não é o que usa, né, mas, na verdade, toda crítica a essa indumentária passa pela ideia de que o problema é quem usa, não é o que usa. Né? Então, de repente, a Madonna mostrar a lingerie não é um problema. Os meninos... né, negros da periferia mostrarem a cueca é um problema. Então, a gente vai ver isso muito ainda hoje, por exemplo, na avaliação do vestuário do funk, por exemplo, né, onde a questão não é o que usa, mas é quem usa. Né, essa é o grande nó, né, para entender essa questão. No meu texto, o que eu vou procurar trazer? Né, eu fiz uma divisão aí de duas formas como, então, esses jovens da periferia, né, ligado tanto ao hip-hop quanto ao funk, como eles vão, quais são as estratégias que eles vão usar, na verdade, para construir a sua aparência. Né? Então, a gente vai ver duas maneiras, né, dois caminhos que a indústria, aí, né, tanto a indústria da moda quanto os jovens vão ter que lidar a partir daí. Uma é a ideia do para nós, por nós. Essa ideia está presente, e a gente logo viu isso acontecer
aí nos anos 80, com o surgimento de uma marca americana chamada Furbo, que é For Us, By Us, né, que é essa ideia de nós vamos fazer para nós usarmos. Então, tem uma estratégia de, dentro do movimento, começam a surgir marcas, né, e criações de moda para suprir esse lugar, essa ausência daquilo que os jovens não encontravam no mercado. Então, essa é uma das estratégias, né, a ideia de você construir as próprias marcas ligadas ao movimento. Isso, nos Estados Unidos, atinge um nível extremamente importante ao ponto de fato, revolucionar a indústria da moda americana. Né? A Helena Romero, que tem um livro que infelizmente não foi traduzido, mas onde ela, né, tem exatamente esse título, né, como o hip-hop transformou a indústria da moda nos Estados Unidos, ela vai mostrar os números, né, a abrangência que esse tipo, né, de moda vai ganhar nos Estados Unidos e quanto, por exemplo, né, o Jay-Z com a Rocawear se torna um magnata da indústria da moda. Né? Então, eles vai realmente, né, ter uma expansão dentro desse universo, né, que a gente aqui no Brasil não tem nem paralelo. Né? Vai se tornando, inclusive, modas ligadas, né, a moda que vai se ligando ao universo do luxo, né? A gente vê pelas propagandas aí da Rocawear. Né? E essa é uma calça da Rocawear, onde a gente vê claramente, né, essa ligação com a ideia dos outsuiters, né, dessa calça ampla, né, essa ideia do excesso, e também a ligação com outras questões do hip-hop, como o grafite na calça. Né? Então, o Jay-Z vai transformar a Rocawear no império, e o Puff D, né? O Puff Daddy, que vai criar primeiro a Bad Boy, né, e depois uma série de outras marcas com o nome dele mesmo, né, que vão ser as marcas St. John's. Além de se tornar marcas de moda, também numa estratégia, que é aquilo que eu falei para vocês, né, a ideia do hip-hop como uma fala em primeira pessoa, eles também vão ter, né, vão criar junto, né, nesse empreendimento de moda, eles também vão ter uma parte de produção, tanto de discos, de shows. Né? A Bad Boy tem um selo de discos, a gente vai ver isso aqui no Brasil, vai acontecer também. Né? Então, eles tomam para si a ideia de transmitir isso, né? Transmitir a sua fala, né? Construir sua aparência, então, dentro das suas marcas, né? Os seus selos de gravação. Aí o Sean John, né? O Puff D, com a coleção que ele fez, acho que o ano passado, onde ele está claramente, né, nos remetendo aí aos Black Panthers, né, com o uso do punho fechado. Né? Lembrando, inclusive, os atletas americanos, que na Olimpíada do México, no atletismo, né, ganharam 2 medalhas, subiram no pódio, fizeram esse gesto, tiveram suas medalhas olímpicas cassadas, né, porque não se pode ter nenhuma ação política nas Olimpíadas, né, e ele reconstrói e faz aí uma homenagem a esses atletas aí nessa propaganda dele. Aqui no Brasil, essa estratégia do para nós, por nós, ela foi também bastante presente. A gente tem várias marcas que vão surgir a partir do universo do hip-hop. Uma das mais conhecidas, pelo menos em São Paulo, acredito, né, que aqui no Sudeste todo ela é conhecida, que é a Onda Sul. A Onda Sul, ela é de um poeta do hip-hop chamado Ferrez. O Ferrez criou essa marca justamente no sentido de valorizar a periferia. Ela é uma marca que não vende em outro lugar que não seja na periferia em São Paulo. Ela é do bairro do Capão Redondo, um dos bairros mais violentos de São Paulo, né, que, graças, na verdade, ao hip-hop, hoje tem uma outra qualidade de vida. Né, houve uma grande influência positiva do hip-hop em todo o Capão. Né, e a ideia, né, da Onda Sul, isso aqui eu tirei do site deles, é isso, né? É mostrar a periferia como lugar de produção de cultura. Né, a ideia de que o nome Onda Sul, ou seja, somos todos né, lutando pela mesma causa, pelo mesmo ideal, a valorização da cultura da periferia, né, e a ideia de que, se alguém quiser comprar Onda Sul, tem que ir lá.
né? Tem que ir lá, tem que conhecer, tem que chegar nessa periferia. Então, no caso brasileiro, a gente vai ver, né, que não vai se atingir um nível de expansão, né, das marcas, né, o poderio comercial, porque a gente ainda tem dentro do hip-hop essa ideia de uma missão, né, que é até um pouco salvacionista, né, de tirar, né, dessa periferia essa carga dessa ideia de violência, né, tem muito uma ideia de transformação, né, a gente vai ver isso em outras marcas também. Esse aqui é o logo da Onda Sul, né, em São Paulo a gente vê direto, né, nas motos dos motoboys esse adesivo, é bem conhecido. Os Racionais, que talvez, né, sejam um grande nome, né, do hip-hop brasileiro e que também construíram uma atitude, né, do hip-hop nacional que também impede essa grande ampliação do hip-hop como negócio no Brasil, né? Os Racionais têm uma postura muito evasiva em relação, né, a entrar para o mainstream, eles se recusam a ir na Rede Globo, eles têm uma série de posições, né, muito fortes, né, que não transformou o trabalho deles em algo muito palatável para a indústria, né, do entretenimento. Então, isso também faz o caso brasileiro ser bastante diferente, né? Mas o Ice Blue, que é um dos membros do Racionais, chegou a criar uma marca, né, que é a Ice Blue on Hip Hop. Não é um grande empreendimento, nada parecido com o Jay-Z, né? Ele vende no Facebook, são algumas camisetas, onde, fundamentalmente, o que você tem é um discurso dentro, né, desse... um discurso via camiseta, né, mas não é um grande negócio de moda também. Os Racionais têm algumas linhas, eventualmente eles produzem camisetas, né? Agora, quando eles fizeram 25 anos, eles lançaram toda uma coleção com as principais frases, com os logos, né, aí dos Racionais. Uma experiência que ficou bastante conhecida, né, teve bastante repercussão, foi a do Emicida, né, que tem o Lab Fantasma. O Lab Fantasma, né, originalmente o Laboratório Fantasma, ele criou também como uma produtora e fazia toda a venda de camisetas, dos shows, com os slogans, né, principalmente com a Rua é Nós, né, que é o grande slogan, né, usado pelo Emicida. E desde o ano passado ele está desfilando no São Paulo Fashion Week, né. Essa foi a coleção do ano passado, que é baseada na história de um samurai negro, né, a ida desse samurai ao Japão. O diretor criativo foi o João Pimenta. Eles desfilaram de novo esse ano no São Paulo Fashion Week. Inclusive, o irmão do Emicida, né, que é sócio dele nesse empreendimento, foi barrado pelos seguranças do São Paulo Fashion Week, no seu próprio desfile. E só para fechar, o Rashid, né, que é outro que também cria a sua própria produtora, né, a sua produção também de moda, tem o foco na missão, né, só para terminar, né, muito apropriadamente, como eu, né, comecei dizendo que era para nós, por nós, né, o slogan dessa última coleção deles se chama Próprias Mãos, né, então, mais uma vez, reiterando essa ideia de que somos nós que fazemos. Vou passar rapidinho, que já o tempo está estourando. A outra possibilidade, a outra estratégia que o hip-hop fez foi justamente a de se valer, né, de outras marcas, incorporando outras marcas e ressignificando dentro do hip-hop, né, trazendo aí valores, né, de certas marcas para o movimento, né. O mais conhecido caso é o do Run DMC, que tem uma música chamada My Adidas, né, onde, no primeiro momento, a Adidas ficou estarrecida quando descobriu, né, que um grupo de hip-hop estava usando a marca, até que um dos publicitários do grupo convenceu os diretores a ir num show e ver o que era isso. Né, quando o Run DMC começava a cantar, eles tiravam a Adidas, começavam a girar, e era uma massa de gente. Tem um documentário bem legal que conta essa história. E a Adidas percebe uma oportunidade de negócio, né? Então, a partir daí, as marcas, né, nos Estados Unidos começam a se criar afiliações dentro do movimento, né? A Adidas fez várias campanhas depois com o Run DMC, né? Inclusive uma homenagem bem legal que eles fizeram nos 25 anos do Run DMC, né? Eles são do bairro do Queens, nos Estados Unidos, né? Então, do Queen vem os reis, né?
mostrando aí, né, essa parceria, essa valorização do grupo. A Nike teve depois que sair correndo atrás, né, fez parceria aí com o Dr. Dre, que era do NWA, né, o mais perigoso grupo do mundo, né. Aqui o Kendrick Lamar, e aqui não dá para ler, mas está escrito Kendrick Lamar is now on Team Nike, né, quase, né, tem um time, tem, né, os seus parceiros aí, né. E a gente vai ver aí uma sequência de marcas que os jovens, né, que esses rappers, mas também não só eles, os consumidores do hip hop vão trazer, como a Tommy Hilfiger aí com o Snoop Dogg, a Ralph Lauren, né, que é uma marca ligada aí, né, ao jogo do polo, aos jovens ricos norte-americanos, aí com o French Montana, o Ja Rule, né, usando aí Burberry. O Big Sean, a Gucci se tornou nos últimos anos a mais desejada marca ligada ao hip hop. A gente tem vários artistas que vão usar Gucci, né? O Puff D com o Louis Vuitton, a Gucci de novo. E no caso brasileiro, o hip hop não traz essa apropriação muito de marcas. Há uma série de letras de músicas que vão falar sobre marcas também, mas a vertente onde a gente vai ver esse discurso, né, do uso das marcas dentro desse universo está naquilo que se caracterizou como funk ostentação, né. O nosso poder de compra, né, dos nossos jovens da periferia, né, não se igualava, obviamente, a nenhum desses astros do hip-hop norte-americano. Então, também no começo, a sustentação ela é muito parcial, né, ela tem a ver com algumas marcas, como tênis da Oakley ou da Nike, né, eles se caracterizam muito nesse uso de dourado, de correntes, né, a gente vai ver aí, né, essa coisa bem excessiva de algumas marcas, né. O funk também teve um pouquinho dessa ideia de trazer a construção de marcas próprias. O MC Gui chegou a ter uma marca, mas acabou não fazendo sucesso, né. O príncipe da ostentação. O que se tornou muito forte no funk, né, foi o uso dessas marcas, ao qual eles vão atribuindo também valores simbólicos, né. Muito interessante dessa estratégia é que os nossos jovens aí, artistas da periferia, eles sabem que a indústria, né, muito mais gostaria, né, de estar afastada deles do que fazer parte desse universo. O MC Kelvin e o MC Rael, eles têm uma música que chama exatamente Avisa o Dono da Lacoste que nós não quer patrocínio. Não sei se vocês já viram, os meninos devem ter visto, e eles falam exatamente isso. Avisa o dono da Lacoste, avisa o dono da Oakley que nós não quer patrocínio e é nós que faz ele ficar rico, né? Então, é uma percepção deles, né? E é claro que a indústria... O Renato Meirelles, né, que é o diretor de uma empresa de pesquisa, que é a Data Popular, que trabalha justamente fazendo pesquisa para a classe C, ele diz que muitas vezes, né, os donos dessas empresas vão desesperados atrás dele, dizendo que eles não querem que a sua marca seja associada, né, a esse universo, e esses jovens têm essa percepção, e, portanto, eles dizem, não, nós não queremos patrocínio, né, nós vamos usar e vamos pagar por isso, né. Esse é o MC Dedé, que tem essa música Passeio de Oakley, tem a 1 e a 2. Para quem nunca viu, é muito legal, porque a letra é inteira, do começo ao fim, só sobre marcas, né? E a Oakley também ela tem ela foi sendo ressignificada aqui no Brasil, ela foi sendo, né, utilizada por esses jovens de uma maneira muito interessante, porque essa medusa que ele está usando, né, o nome científico disso é uma medusa, ela foi desenvolvida para esqui. Não foi um projeto de design vencedor, a gente sabe disso, né? Deixou de ser fabricado em 2007 pela Oakley, né? Essa ideia de usar. Então, ele é muito quente, ele esquenta a cabeça, ele é feito exatamente para esquiar. Mas, aqui no Brasil, ele ganhou um status, né? Dentro daquilo que o Mugleton vai dizer, né? As subculturas urbanas, o que elas fazem é se apropriar do que existe e transformar, dar um novo significado, né? Uma medusa tem um valor incrível aqui no Brasil, que ele não alcança em nenhum lugar do mundo, pode custar até R$7.000 uma medusa dessa, né?
Esses óculos, né, Juliette, né, tem a música que fala do Juliette, os óculos, né, da Oakley, tem uma roupa que chama Peveste, né, que parece um colete militar, que também parou de ser fabricado há um tempão nos Estados Unidos, aqui tem um valor incrível, e até o guarda-chuva. A Oakley desenvolveu um guarda-chuva que é para colocar nos carrinhos de golfe, quando o cara está jogando golfe, faz sol, então ele põe um guarda-chuva. E os meninos do funk se apropriaram, e nos shows, né, eles levam e ficam abrindo e fechando esse guarda-chuva da Oakley. Guarda-chuva da Oakley, que eles chamam de umbrella. Aí eu vi um deles, outro dia, explicando o que era. Eu falava, umbrella é um guarda-chuva. Mas não é usado absolutamente como guarda-chuva, né? É usado de outra maneira. Então, assim, a ideia, né, de criar um discurso a partir da marca do outro, né? Então, a gente tem, no funk e ostentação, exatamente essa ideia, né? Porque no Brasil a gente tem um sistema muito complicado relativo à aparência, né? Nós somos um país onde nós somos definidos pela aparência, né? Os traços, né, os recortes de classe, de raça, estão muito definidos pela aparência. O Brasil é um dos países que mais gasta, tanto em moda quanto em produtos de beleza e cirurgias plásticas, porque a definição, né, muitas vezes, de alguém, né, nessa fronteira de classe, de gênero, de raça, está muito enraizada na aparência. A ideia no Brasil é muito do que somos. E a questão do masculino, né, que todo esse percurso do hip-hop, né, e também no funk e ostentação, o que a gente percebe é que a incorporação pelos meninos, né, pelos jovens, das joias, das roupas extravagantes, né? Tudo isso foi sendo construído sem uma discussão de masculinidade ou não masculinidade. Ninguém sofre bullying por estar usando uma medusa ou um monte de corrente. Na verdade, o hip-hop e o funk trouxeram, né, para o universo masculino uma série de elementos, dessas joias, né, dessa extravagância, que faz com que absolutamente seja tranquilo para esses meninos andarem na rua, irem na escola, e isso foi incorporado sem uma discussão se é masculino ou não, né? Algo que, alguns anos atrás, traria muita discussão, usar os brincos, né? 2 brincos na orelha, não mais um, né? E uma coisa que eu só queria pegar e puxar um pouco da fala da Beth, né, quando a gente estava discutindo na mesa anterior, onde, né, a ideia de que, por exemplo, Neymar e outros jogadores, né, têm um certo limite, né, de inclusão no universo do luxo racial, né? Então, esse universo do luxo está muito ligado, né, aos atletas brancos, por exemplo. Isso não acontece no hip-hop, né, como a gente viu né, principalmente nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil a gente também tem um pouco essa discussão. Esse luxo pode sim passar, né, transpor essa fronteira racial, né? Nos Estados Unidos, com certeza, isso aconteceu, né? E aqui a gente está nesse patamar aí, onde a gente está vendo cada vez mais esses meninos, né, conseguindo agora consumir esses produtos e se tornando, né, a indústria começa a perceber que sim, né, eles são grandes baluartes, né, eles podem se tornar grandes carros-chefes de venda para essa marca, né? Eu acho que pode ser que eles não queiram o patrocínio da Lacoste, mas eu acho que a Lacoste já tem eles no radar. Gente, é isso. Desculpa se eu passei muito do tempo. Obrigada. Muito obrigado, Maria Eduarda. Para começar a conversa, eu queria propor 3 pequenas questões para você começar o diálogo, e em seguida eu passo para o público. Você diz, né, falando sobre a questão da moda e da masculinidade, que a presença de uma cultura popular, de uma cultura urbana, e um jovem como protagonista desse fenômeno. Hoje, existe algum grupo que renova a moda masculina? A gente consegue identificar, como você identificou ao longo da história, o movimento hip-hop, se ele continua ainda, do power, black power, do reggae, do punk,
Hoje, teríamos algum grupo que tivesse essa força? Essa é uma questão. A segunda é de um recorte da sua fala, que você diz que não é o que usa, mas quem usa. A partir disso, como você vê o debate sobre a apropriação na moda? E a terceira e última é: quem consome moda masculina no Brasil? Bom, essa questão dos grupos, né? De fato, olhar hoje, né, para a rua fica bem mais difícil da gente observar uma consolidação de um movimento, né? Depois do movimento hip hop, talvez poucos movimentos surgem da rua, porque a gente tem hoje muito essa sociabilidade das redes sociais, né? Dos grupos que se constroem nesse espaço virtual. E também a efemeridade hoje, né, cada vez maior desses elementos. Então, fica difícil você ver a constituição de um movimento tão, né, grande como foi o hip-hop, por exemplo, porque você tem uma fragmentação muito maior de estilos, né, tudo é muito mais efêmero e, muitas vezes, não é perceptível na rua, né. Então, hoje, a gente tem os hipsters, né, também, com um movimento aí que, na verdade, vem dos anos 40, né, também, né, que não é um movimento novo, né, talvez, né, mas, e talvez mais a fragmentação dos estilos dentro dos próprios grupos. Cada vez mais você tem divisões internas, mesmo dentro do hip-hop, dentro do funk, dentro dos hipsters, né? Uma ideia muito de um consumo individual hoje de moda, né? A ideia é que você não tem mais padrões hegemônicos, né? E a construção desses grupos é hoje realmente cada vez menos, com menos duração no tempo. Eu não consigo ver assim um grupo que tem essa força, né, nesse momento. A questão de quem usa, né? Isso é uma discussão que a gente tem em vários momentos, né? A questão de não é a roupa em si, é quem usa, né? Acho que um grande exemplo foi a Carmen Miranda, por exemplo. A Carmen Miranda fez um sucesso incrível nos Estados Unidos, licenciou uma série de produtos. Ela tinha, né, os produtos licenciados dela vendidos nas principais lojas americanas, como a Macy's. As mulheres usavam aquelas joias, né, licenciadas por ela, os turbantes. E aqui no Brasil, a moda da Carmen Miranda nunca aconteceu. Por quê? Porque a gente, né, que as nossas mulheres, né, da elite brasileira sabiam que o que ela usava era uma roupa que era uma roupa com uma raiz africana, que era roupa de baiana, né? Então, não se usava aqui, né? Então, tem uma coisa, né? Por que essa moda Carmen Miranda então não faz sucesso aqui? Porque as mulheres não queriam estar associadas a esse universo negro. Então, é sempre, né, a gente tem muito essa questão. Mesmo no funk, no feminino, a gente vê muito uma crítica, né, nessa roupa justa, curta das meninas no funk. Mas, se você olhar a moda internacional, em vários momentos, isso está presente em vários estilos, em passarelas, né? A discussão, e por que se moraliza essa roupa, né? Porque é quem usa, né? A gente tem um problema muito sério no consumo, e isso está dito no livro da Mary Douglas. A Mary Douglas diz o seguinte, né, a gente moraliza, né, durante muito tempo se moralizou o consumo em vez de estudá-lo, né, e a gente faz muito isso com os nossos elementos da cultura popular, né. O funk, eu acho que é principalmente porque não tem essa mensagem transformadora que o hip-hop apresentou sempre, ele sempre foi muito mais moralizado do que estudado. As pessoas, né, se preocupam muito mais em criticar sem parar para ouvir e entender um pouco esse universo, né. Lógico que a gente já tem vários pesquisadores, mas no senso comum, né, por exemplo, a roupa das meninas do funk é muito diferente da novela das 7. Não é, na verdade, né. É o corpo de quem usa e para que usa. E os meninos consomem muito, né? Assim, quem tem filho, adolescente, eu tenho um filho de 15 anos que me proibiu de falar sobre o caso dele. Falou, mãe, não vai me dar como exemplo. Então, vocês nunca ouviram eu falar isso, tá? Mas eu vejo, assim, todo um universo onde eles sabem a marca, o perfume, aquele Ombilion, quem aguenta aquilo? Os meninos compraram aquele de litro, perfume forte, horrível. As marcas, há um consumo muito forte, né, dos meninos jovens, e que nesse sentido, é bem
bem libertador, né? Eles consomem moda e acessórios e perfumes sem nenhum constrangimento da discussão da masculinidade, né? Não vejo essa discussão. Você está usando perfume, você está usando uma corrente ou um brinco, né? Nesse sentido, o hip hop, né? Essas grandes marcas aí desses artistas, né? E o próprio funk trouxeram uma presença muito maior para o vestuário masculino, né? E no Brasil, o Denner dizia o seguinte: no Brasil, brasileiro só não compra roupa se não tem dinheiro. E eu diria que, né, atualizando, brasileiro compra roupa até se não tem dinheiro, né? Brasileiro, por quê? Porque é essa questão da nossa construção da aparência, né? Quem é negro, quem é rico, quem é branco no Brasil é uma construção da aparência. A gente nunca teve uma lei, como nos Estados Unidos, que determinava 16% 16 avos de sangue negro é negro nos Estados Unidos, né? Aqui, a gente olha e calcula se é negro ou não é. Obama no Brasil era branco, né? Obama no Brasil não rolava de ser negro, né? Assim, tem muito essa questão do, né, o Donald Pearson, né, quando veio estudar a questão negra no Brasil, né, professor da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, ele dizia: no Brasil, um negro rico é um branco e um branco pobre é um negro, né? Então a gente tem a questão racial atravessada pela questão de classe. Então a questão da aparência, né, era, sei lá, 20 anos atrás, ainda era permitido, por exemplo, anúncios de emprego, estava lá, precisa ser emprego tal, 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 e no final havia escrito assim: exige-se boa aparência. Isso era um código para a pessoa ser branca, né? Então, construir uma aparência, para nós, é muito importante, né? Então, eu acho que no Brasil se consome moda, todo mundo consome moda, e tem a percepção do quanto isso pode ser uma questão de você ser bem recebido, mal recebido, né? Eu não gosto de usar a palavra inclusão e exclusão, porque eu acho que ela carrega outras questões, mas a moda tem, né, assim, a construção de uma aparência permite que você trafegue com muito mais segurança, por exemplo, no Brasil. Uma pessoa bem vestida está mais segura, felizmente. Obrigado, Maria. O microfone está aberto, só peço quem for falar, se apresentar, falar seu nome. Alguém? Eu vou até aí, não precisa ficar com medo. Eu levo o microfone. Oi, boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu queria saber o que você pensa, como você enxerga a nova posição desses estilos nos espaços renomados da moda, como você falou, Lab Fantasma, por exemplo. Se a gente pode atribuir isso a novas políticas públicas de ações afirmativas e aos debates sociais e de gênero trazidos pelas redes sociais. Eu acho que é uma mistura disso, né, na verdade. Eu acho que a gente teve, né, nessas políticas aí dos últimos 10 anos, não só a questão de cotas, de acesso, né, mas, principalmente, o aumento do poder de consumo da classe C. E isso se transformou mesmo numa questão, né? No Brasil não se sabia produzir, por exemplo, para a classe C, né? Se imaginava que a classe C queria comprar o mesmo produto da classe A, só que mais barato, né? E quando se descobriu que não, a classe C tinha outras, né, outras perspectivas. Então, o que acabou gerando, né, muito dessa produção é o impulso do consumidor. Na verdade, né, as transformações da produção estão sempre ligadas ao impulso do consumidor, né? Isso a gente tem muito claro nos estudos sobre consumo, né? É a pressão do consumidor, é o desejo do consumidor que faz com que a indústria mude. Eu acho que a experiência do Lab Fantasma São Paulo Fashion Week entrou dentro exatamente de uma discussão que já vinha muito séria, né? Todo ano, quando acabava o São Paulo Fashion Week, a Folha de São Paulo ia lá fazia estatística. Quantos modelos negros desfilaram? Né? Quantos corpos diferentes tinham? Né? Eu acho que as redes sociais elas têm o poder não de criar o debate, mas de potencializá-lo, né? Eu acho que as redes sociais permitem um espaço,
né, maior para as pessoas se, né, colocarem seu discurso, mas, principalmente, acho que o grande fator positivo das redes sociais é a amplificação que ela consegue, né, dar dessas discussões. Então, cada vez que acabava um desfile, você tinha lá que não tinha negros, né, que não tinha pessoas com corpos diferentes nos desfiles, isso começou a gerar muito debate e a pressão foi muito grande, tanto que no desfile do Lado Fantasma não são só negros, né? São pessoas altas, baixas, gordas, magras, de todo tipo. E aí uma série de outros desfiles começaram a apresentar isso hoje, né, nesse último São Paulo Fashion Week, que tinha mais diversidade, né, do que qualquer outro evento. Então, eu acho que só de colocar essa discussão em pauta, né, o papel realmente já está cumprido dessas novas experiências. Se vai durar como marca, a gente não tem muita certeza, porque ainda não há um grande interesse da indústria, né, em favorecer esse, até pelo preço, exatamente. Chegou no São Paulo Fashion Week que não fica popular mais. Obrigada. Beatriz. Oi, boa tarde, eu sou a Maíra. Maíra. Oi. Madu, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a diferença entre o hip hop e o rap, e se existe, assim, na verdade, se tem códigos diferentes no vestir desses dois estilos, ou se e como que chega no Brasil, se eles chegam meio juntos, se chegam separadamente. Como que se dá essa construção no Brasil? Na verdade, o hip hop é um conjunto de três ações. O rap como música, o break como dança e o grafite. A moda, alguns autores que já falam que existe um quarto elemento do hip hop, que seria a moda. Mas, basicamente, o hip hop é um conjunto formado pelo break, pelo rap e pelo grafite, como ações. No Brasil, ele vai chegar aí nos anos 80, muito próximo do surgimento nos Estados Unidos. Vai entrar primeiro pelo break, como eu falei para vocês, Nelson, e depois você começa a ter aí o surgimento dos primeiros grupos, Taíde DJ 1, em São Paulo, depois vem os Racionais, Pavilhão 9, Detentos do Rap, e aí, considerado os fundadores. Hoje já você tem uma série de transformações, inclusive uma coisa que é muito característico nossa, O rap também foi se misturando com outros gêneros, com outras músicas, com outros sons, numa característica muito nossa, de transformação. Então, você tem um Emicida, por exemplo, que já tem um discurso, faz fronteira, às vezes, com MPB, Você tem também essas variações hoje. E esse funk brasileiro atual viria como uma derivação do hip-hop, você acha? Então, o funk vai surgir no Brasil nos anos 70. Ele, quando surge, por exemplo, em São Paulo, ele é um funk muito politizado. Você tinha as festas, os bailes de funk de várias equipes em São Paulo, enquanto eles faziam muitos shows no estádio do Palmeiras, no Palmeiras, em São Paulo, Chic Show. Enquanto estava rolando o som, eram projetados, por exemplo, nas paredes, imagens do Malcolm X, do Martin Luther King. Tinha uma questão muito politizada. Os caras do Chic Show viviam no DOPS, porque falar de movimentos negros era subversivo. O que acontece é que, por exemplo, em São Paulo, essa vertente política ela acabou sendo transferida para o hip-hop. E o funk, acabou, se a gente for pensar, ficou mais com essa questão do corpo, do lúdico. Ela foi perdendo um pouco esse discurso político, foi para uma vertente que também não deixa de ser uma narrativa da realidade, desses jovens ou dessa periferia, só que pegando aspectos diferentes, muito mais o confronto com a polícia, essa questão do corpo, da sedução, das relações entre os homens e as mulheres. Aí. Eu acho que essa questão que você aponta da politização do hip-hop, no caso de São Paulo, realmente é bem forte, porque em 88 foi comemorado os 100 anos da abolição da escravatura, e um grande movimento foi feito, e à frente estava o Sindicato Negro, que era um grupo político, cultural, onde que vários grupos do movimento negro das periferias de São Paulo iam até a Praça Roosevelt
e lá desenvolviam até a primeira revista de grande divulgação de hip hop. Então acho que é algo bem importante pensar mesmo a partir dessa chave, né, política. Mas dos últimos anos, teríamos mais pessoas, porque daí eu acho que nós passaríamos o microfone para todos que queiram falar e depois Maria Eduarda faria uma fala final. Mais alguém? Olá, Madu. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Você estava falando da questão do bem vestido, e aí eu fiquei pensando que eles estão bem vestidos, né, o tempo todo, mas o quanto isso ainda carrega um certo estigma, não é? Essa roupa que eles estão usando. Eu lembro que no ano passado, retrasado, quando houve no Rio de Janeiro o assassinato daqueles 5 jovens na periferia, com 111 tiros dados pela polícia, uma das questões que era debatida é que eles estavam com roupa de bandido, com marca de bandido, não é? Então, que aquilo, de certa maneira, dizia que eles estavam envolvidos, de alguma maneira, com tráfico, alguma coisa parecida. Então, eles estão com marca de bandido, isso nos jornais do Rio de Janeiro, no Extra, ou mesmo nas redes sociais, olha, isso era uma prova de que eles tinham algum envolvimento com a bandidagem. E aí, eu fiquei pensando nesse jogo duplo, que você diz assim, bom, eles não sofrem bullying em relação à masculinidade, mas, de certa maneira, essa roupa que eles estão usando reforça um sentido de masculinidade agressiva do jovem negro da periferia. E aí eu lembrei também que o Nelson Triunfo, ele está com eles chamam de peita 55, né? E o significado do que é 55 também, quando nas camisetas dos jovens da periferia, o que isso significa, não é, como eles estão indo diretamente contra um discurso da polícia e do Estado. Então, só queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Sim, acho que você tem razão. Ainda existe essa associação com a questão da violência, porque ela é intrínseca, né, ao movimento hip-hop, porque é isso, né, é a vida deles, né, sobre essa periferia violenta, né, que é uma periferia violenta em qualquer lugar, né. Acho que isso está muito caracterizado na música dos Racionais, quando eles falam periferia, periferia em qualquer lugar. E essa associação, na verdade, a gente sempre existiu uma ideia de descobrir o bandido antes que ele praticasse o crime, né? A gente tem isso lá no César e Lombroso, no século XIX, onde ele vai caracterizar o bandido, né? Porque a brilhante ideia era você tentar descobrir quem é o bandido antes dele praticar o crime. O Lombroso cria uma série de caracterizações de quem é o bandido, porque aí você tira ele de circulação antes dele cometer o crime, né? É um pouco essa ideia, sempre de você tentar, antes do crime ser cometido, identificar o bandido, né? E hoje isso está associado a essa roupa de bandido. Só que você vai olhar a roupa de bandido dos meninos, é bermuda, camiseta, tênis e boné. Puxa, quase ninguém usa essa roupa, né? Quer dizer, é 80% da população masculina, inclusive acima, né, da faixa jovem, né? Normalmente os homens chegam até essa roupa nos 15 anos, daí para cima não muda, para frente não muda mais, né? Sempre usa a mesma roupa, né? Mas cria mesmo essa confusão e é uma ideia de que você pode identificar, né? E que isso de alguma maneira coloca esses meninos em risco. E eu acho que sim. Você sabe que é uma coisa que a gente sempre pensa, né, muito na vulnerabilidade feminina, a questão do vestir, né, da roupa feminina. Mas eu, como mãe de menino, tenho percebido que existe uma enorme vulnerabilidade dos meninos também de serem identificados como transgressores, como ligados a grupos. Você vê na rua, né, às vezes passa 4 meninos, estão lá de bermuda, tênis, camiseta e boné, e as pessoas às vezes se afastam, atravessam a rua, né? Assim, existe também uma grande vulnerabilidade dos meninos nessa questão da aparência, onde eles podem eventualmente ser identificados como bandidos, né? Que coloca eles em risco também. Normalmente a gente não dá não tem muito essa perspectiva, a gente olha muito do lado feminino. Eu acho que não dá para tirar a violência dessa discussão do hip-hop, nem do funk, porque são áreas de conflito, né? Não melhorou, né, o que se imaginava que essa questão ia melhorar no Brasil. A gente continua tendo uma periferia que é extremamente violenta. Enquanto eles são, né, porta-vozes do seu grupo e estão narrando o que eles estão vivendo, isso vai estar presente nas letras. Qual é o escape que eles criam da violência? É o consumo.
Então, consumir Lacoste, consumir Oakley para andar na rua e não ser confundido com bandido, né? Com ser olhado por alguém que tem um poder aquisitivo e que, sendo consumidor, nós estamos muito mais garantidos, né? O Nestor Garcia Canclini tem um livro que é sensacional, que se chama Consumidores e Cidadãos, onde, né, a gente tem essa perspectiva que nós somos muito mais garantidos, estamos muito mais garantidos como consumidores do que como cidadãos. Você vai em qualquer loja, tem o Código de Defesa do Consumidor. Você não vai encontrar uma Constituição, né? Então, eles se tornam consumidores como uma forma também de sobrevivência nesse universo, né? Maria Eduarda, para finalizar, queria que você fechasse que nós estamos no espaço acadêmico, né, de novos pesquisadores vinculados a um programa de pós-graduação. E como você disse na sua fala, como aparece no livro que vai ser lançado hoje, a temática da moda masculina é algo com um tema de pesquisa ainda muito recente, apesar de já ter uma fortuna crítica a respeito dela. Mas eu gostaria de que você falasse, no seu lugar de pesquisadora, de quando chega a esse tema, que já percorreu um tempo e pode olhar um pouco para ele, quais seriam ainda os desafios, quais foram as conquistas e os impasses de se estudar moda masculina na academia? Bom, eu acho que a gente já teve muitas conquistas, não só em discutir moda masculina, mas moda como um todo, né? Há 10 anos, a gente ia a algum congresso, né, apresentar nossas pesquisas, a gente tinha que primeiro fazer todo um preâmbulo para justificar a importância da moda como tema de pesquisa. Isso todos nós que frequentamos, né, congressos em história, em ciências sociais, né, a gente tinha que fazer muito valer, né, dizer qual a importância da moda, de se estudar a moda, né. A moda é a segunda maior indústria do mundo, é a que mais emprega mulheres, mas ainda é vista de uma maneira muito, né, dentro de um horizonte muito estreito. Na verdade, todos os estudos sobre consumo passam por esse problema. A gente tem as pesquisas, por exemplo, ligadas à produção, elas são vistas sempre, né? A produção é o lugar do trabalho, é o lugar do masculino, né? É sempre visto, todo estudo que envolve produção é muito bem visto. O universo do consumo é sempre visto como desperdício, excesso feminino, né? Se vocês pegarem o celular de vocês e fizerem uma pesquisa consumo, vai aparecer um monte de imagem de mulher segurando sacola. Pode fazer. Né? É essa imagem que se tem do consumo, e dentro desse consumo, né, a moda era vista como a pior, né, forma desse consumo, mais exagerada, né, a menos que levava a excessos tanto ambientais como comportamentais, né? E hoje a gente já tem, né, uma produção que mostra a moda, ela é uma comunicação, ela é uma mídia radical, né? Eu gosto muito dessa ideia de você está utilizando a moda para passar, né? Você consegue criar uma comunicação instantânea com o outro, você consegue expressar a sua identidade, né? Você tem todos esses movimentos que a gente viu, eles usaram, né, do corpo e da roupa para construírem o seu lugar no mundo. A moda é uma estratégia de visibilidade, né, que permitiu esses grupos que não tinham acesso às mídias tradicionais se fazerem ver, né? Os punks, todos esses grupos construíram esse caminho, né? Então, a moda já está estabelecida como essa expressão das identidades, a gente já consegue legitimar isso. Eu acho que falta entender no Brasil o que é efetivamente produzir para o Brasil, né? Produzir para nós. A gente ainda tem um olhar muito para fora, né, de legitimar essa moda via, né, as instâncias externas, né. Eu acho que falta a gente estudar muito a nossa moda, né, os nossos autores. Quantos trabalhos sobre o Denner tem, sobre o Clodovil, sobre o Ney Galvão, né? Quantos trabalhos sobre a roupa dos cangaceiros, das baianas a gente tem, né? Tem o Zé Miguel Wisnik, que é um pesquisador da USP, ele diz que, né, houve nos anos 80 um grande debate sobre o Brasil estar fora, né, as ideias estariam fora do lugar, a ideia de que a gente traz as interpretações de fora e tenta aplicar o caso brasileiro. O Wisnik dizia que é pior que isso. O Wisnik dizia o problema do Brasil não é que as ideias estão fora do lugar, é que o lugar está fora das ideias, né, que a gente não se estuda.
né? Então, a gente continua estudando o outro, né, quando se trata de moda, né? A gente não traz as nossas questões ainda. Acho que fica, né, fica a dica aí, queremos ver mestrado sobre o Chacrinha, sobre algo que maravilha, né? Há muito o que se fazer para entender a moda no Brasil. Acho que essa é a principal questão para os pesquisadores aí que estão pensando em iniciar. Em nome de todos, agradeço sua Eu que agradeço participação, a Maria todos Eduarda. pela paciência.